E aí, galera do primeiro ano, Colégio Estadual Tarcísio Mota, vamos lá, aula de matemática, hoje, 31 de maio de 2021. Então, galera, nós estamos estudando agora, porcentagem, dentro da matemática financeira. E aqui um resumo da nossa aula passada, que nós trouxemos aí o conceito de porcentagem, que o que é a porcentagem, Ela é uma parte, de 100, a centesimal, centésima parte de qualquer coisa comparado, a 100. Então, se eu tenho 10%, por exemplo, 10% é 10 sobre 100, que é igual a 0,021. Então, eu posso representar essa porcentagem de forma percentual, por exemplo. Se é 25%, por exemplo, coloco 25, e o símbolozinho da porcentagem, Eu posso representar na forma de fração também, centesimal, ou seja, sobre 100, 25% é 25 sobre 100, ou 35%, 35 sobre 100. E posso também representar na forma de decimal, que é a taxa unitária chamada. Por exemplo, se é 35%, vai ser 0,35. Se é 1%, vai ser 0,01. Então, como é que nós calculamos? Como é que nós calculamos aqui a porcentagem, Vamos lá, como é que calcula a porcentagem aqui. Não é mensagem subliminar não, viu, galera? Que estou usando aqui a imagem, E às vezes quando eu vou aumentar aqui, acaba acontecendo isso. Vamos lá então. Sim, a representação aqui, por exemplo, eu tenho um círculo, O 50% é a metade, Que é um meio. Um círculo dividido em 4 partes, Cada parte dessa aqui vai ser um quarto, ou seja, 25%. Então eu posso transformar a fração também em porcentagem. Basta nós dividirmos, o 1 por 2, dá 0,5. O 1 por 4 dá 0,25. Então você consegue obter, as porcentagens a partir da divisão de uma fração também. O cálculo direto, como é que acontece? Por exemplo, calcular 13% de 200. Então eu vou pegar o 13 sobre 100 e multiplicar por 200. Ok? Então encontro o valor tranquilo. Dentro desse conceito aqui, nós precisamos saber também de entender, lucro e prejuízo. Porque em várias questões que envolvem a matemática financeira, existe o conceito de lucro e prejuízo. O que é o lucro? O que é o prejuízo? Então, olha, o lucro é quando você, por exemplo, compra algo para revender e tem um ganho, Você vende um valor maior do que o que você comprou. Certo? O custo é o quanto você comprou. O lucro é o quanto a mais, comparado ao custo que você vai ganhar. Enquanto que o prejuízo é se você vender o produto abaixo do preço que você comprou. Então você vai ter um prejuízo. Então, por exemplo, aqui, lucro sobre o preço de custo, Então, lucro sobre o preço de custo vezes 100. O lucro sobre o preço de venda, o lucro sobre a venda, vezes 100. Aí nós conseguimos calcular a porcentagem. Por exemplo, uma geladeira foi comprada por R$ 500 e vendida por 600. O lucro, nesse caso aí, foi de R$ 100. Então, em porcentagem, quantos por cento foi esse lucro? Então, você vai pegar esse 100, colocar sobre o valor que você comprou, que é R$ 500. Então, 100 sobre 500 vezes 100. Aí nós teremos 20%. Um outro exemplo, já tratando do prejuízo, uma cadeira foi comprada por R$ 50 e vendida por 30. Teve um prejuízo aí de R$ 20. Agora, quantos por cento? Então, você vai colocar os 20 sobre o preço que foi comprado, que é 50. Então, 20 sobre 50 vezes 100. Então, dá ali os 66, Aliás, dá 40, Se eu não estou bem enganado, dá para a gente ver direitinho ali, mas é esse mesmo, E se eu quiser calcular sobre o prejuízo sobre o preço de venda, eu vou colocar sobre os 30, certo? Então vai ficar 20 sobre 30 vezes 100, que dá 66,7%. Certo, pessoal? Aqui é apenas uma revisãozinha, da aula passada. O que nós vamos fazer hoje é a correção da atividade da aula anterior, que está lá na página 54, Passei a 21, a 23, a 24, a 25 e 26. Então a 21 nos diz o seguinte: as taxas percentuais 315% e 3% em forma de fração irredutível. Então é para representar
315%, 315% e 3%. Representar essas duas na forma de fração irredutível. Então, lembrando que aqui vai ser 315 sobre 100. Certo? E eu posso aqui fazer a divisão, né? Simplificação disso aqui. Por exemplo, se eu dividir isso aqui por 5, vou fazer aqui a divisão por 5, 315 por 5, vou fazer a continha bem aqui do lado, aqui, ver se dá. Então, 315 por 5, eu vou separar ali o 31, vai caber 6, né? 6 vezes 5 são 30, sobra 1, baixo o 5, então vai caber 3 ali. Então, vai dar 63, ó. E o 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, a forma irredutível é 63 sobre 20. E 3%, né, é 3 sobre 100. Né? Não dá para a gente reduzir mais ainda. Ok? Então, vamos lá para a próxima. Uma pausa para apagar. Então, para a próxima ali eu tenho 0,23. Então, 0. A canetinha não está querendo escrever. 0,23% e 46%. Então, vamos representar essas duas aqui em fração, né? Então, a primeira aqui vai dar 0,23 sobre 100. Ok? Então, 0,23 sobre 100. Então, se eu for fazer, né, aliás, não vai ter nem como simplificar isso aqui, né? Na forma de irredutível, né? Só que nessa B ele quer na forma de número decimal, então eu vou ter que fazer a divisão. Então, você vai notar que aqui eu tenho 2 zeros, né, que é 100. Então, eu vou acrescentar 2 zeros depois da vírgula. Então, vai ficar 0,0023, certo? Que é a divisão de 0,23 por 100. Já o 46%, né, vai ser o 46 dividido por 100. Duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,46. Ok, galera? Bem simples, né? Apagar. Bem, na letra C, ele nos dá o número decimal 0,003 e 1,32 e nos pede para deixar na taxa, né, na forma de taxa percentual. Então, 0,03, o que significa isso? 0,03. Você vai ter que transformar isso aqui em taxa percentual, então tem que multiplicar por 100, né? Então, se é 0,03%, né, você vai multiplicar, né, isso aqui por 100. Ficando assim quanto, né? 0,03% vai ficar 0, né, multiplicando essa parte superior, né? Tenho 2 zeros do 100 e 2 zeros depois da vírgula. Então, vou tirar esses 2 zeros ali que estou multiplicando, a vírgula vai para a direita, né? Então, vai ficar 3, né, 0,3%. Enquanto que 1,32 vai ficar 1,32 vezes 100, né, por 100. Então, multiplicando 1,32 por 100 vai ficar 132, né? Então, fica 132%. Ok? Isso aqui foi a letra C. É isso, vamos lá para a D. No item D, nos mostra a fração 17 sobre 50 e 12 sobre 5. E nos pede para que nós representemos na forma de taxa percentual. Então, no caso de fração, eu vou fazer a divisão, né? 17 por 50. Então, fazendo a divisão 17 por 50, você sabe que 17 é menor, vou colocar 0, né? E 0, fica 170. Então, 170 vai caber aqui um 3, né? Porque 3 vezes 50 dá... Deixa eu apagar esse 3 aqui que não ficou legal. Porque a canetinha, às vezes, pessoal, não pega direitinho aqui. Então, vou colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 50 dá 150, então sobra 20, né? Então, 20 dividido por 50 não dá, então coloca no zero, fica 200. 200 por 50 vai dar 4. Então, 4 vezes 50 dá 200, para 200 nada.
Então deu 0,34. Então 0,34 multiplicando por 100 vai dar 34%. Certo? Então a resposta ali, ó, 34%. Já o 12 dividido por 5, né, ó, 12 dividido por 5, vai caber 2, né, ó. 12 e 5 são 10, sobra 2, o 2 é menor, coloca 0, né, e vírgula. Então fica um 2 aqui, né, ó. Então fica 2, aliás, 4, né, deixa eu apagar aqui. 12 vezes 5 são 10, não 20, né. É 4, né, 5 vezes 4, 20, ok? Para 20, né, nada. Então ficou 2,4, né, 2,4, transformando em porcentagem, tem que multiplicar por 100, né, e no caso aqui é 2,4, é um 2, hein, galera, aqui dali, por cento, não, vezes 100. Então, na realidade, fica quanto? Fica 240, né, sobre 100. 240 sobre 100, ou seja, 240%. Então, isso aqui vai ficar igual a 240%. Ok? Pausa para a gente fazer. Vamos lá, agora a questão 23, né? A 23 nos diz: no ano passado, um fazendeiro produziu 132 toneladas de grãos. Então, a produção foi 132 toneladas de grão. Não está querendo acionar aqui o pincel, pronto. 132 toneladas. O que mais nos diz a questão? Dos quais 45%, não, 45% foram de milho. Quantas toneladas de milho foram produzidas? Então você vai ter que calcular aí, ó, os 45% de 132. Então basta pegar os 132, né, e multiplicar por 45. Se você escolher esse método aqui, né, 45 por 100, basta você multiplicar o 45, né, por 132, certo? 45 por 132, depois dividir por 100. Fazendo isso, né, nós vamos encontrar ali um valor de 59,4 toneladas de milho. Porque você vai pegar o 132, deixa eu ver se eu consigo fazer a continha aqui do lado, vezes o 45, né? 5 vezes 2 são 10, né? Vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Opa. Deixa eu apagar aqui. 6, né? 8, 4 vezes 2 são 8. 4 vezes 3 são 12, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Então, olha, ficou 50, que vai 0, né? O zerinho aqui. 5. Não, é 6, né? 6 mais 2 são 14. Vai 1. 8, 9, né? 5. Pronto, ficou isso aqui, ó. Dividido por 100. Né? Logo, ó, são duas casas. Né? Dividido por 100, né? Ó. Já posso cortar esses zeros aqui, ó. Ficou só o zero aqui do 10. Então, volta uma casa. Então, fica 59,4. Ok? 59,4 toneladas. Essa foi a questão número 23, ok? Vamos lá para 24. Na questão 24, nos diz assim: dos 240 mil habitantes, não, 240 mil habitantes de uma cidade, 12%, então 12% são imigrantes, dos quais 5% são italianos. Calcule o número de habitantes italianos dessa cidade. Então, vou ter que calcular ali, ó, primeiro 12%, né, para saber os estrangeiros, né, os imigrantes. Então, vai ser os 240 mil. A canetinha não está escrevendo. Então, vai ser os 240 mil vezes 12%. Então, já posso aqui, ó, cortar os dois zeros com dois zeros daqui. Então, os imigrantes vai ser um total de 28 mil. Certo? Então, vai ter um total de 28 mil aqui, ó. 28 mil imigrantes. Agora, eu vou ter que calcular desses 28 mil os que são italianos. Então, 28 mil vezes 5%. Então, já corto logo os dois zeros, não, ficou 280 vezes 5. 280 vezes 5 dá quanto? Dá 1.440.
Então, nessa cidade, né, dos 240 mil imigrantes, 1.440 são italianos. Vamos lá para o item questão 25, não é isso agora? Uma questão da PUC, né, Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Numa palestra, o auditório inicialmente estava lotado. Na primeira pausa, 10% do público foi embora. E na segunda e última pausa, 10% do restante foi embora. Que porcentagem do público assistiu à palestra até o fim? Então vamos lá, nós temos as opções aí: 1%, 20%, 80%, 81% e 89%. Então vamos lá. Nós sabemos que 100%, galera, é o total, né, de pessoas que assistiram lá no início, né? 100% é o total, certo? Só que saíram 10%. Então, saíram 10%. Se saíram 10%, ficou quanto? 90%, né? Ficou 90%. Na segunda pausa, saíram 10% dos 90% restantes. Então, nós vamos pegar os 10%, calcular dos 90%. Já posso cortar um zero, já posso cortar um zero. Então, vai ficar 9%, né? Então, você observa aí que vai sair, né, 9%, certo? Então, esses 9% é o que vão sair da segunda vez, né, digamos assim. Então, se era 90%, então eu vou pegar o 90% e diminuir os 9% que saíram. Então, ficou quanto? Ficou 81% do público. Essa foi a questão 25. Vamos lá para a 26. Então, o item 26 nos diz assim, que é a questão do Enem, hein, galera? Olha aí. Para se obter 1,5 quilos, ou seja, 1,5 kg, né? 1,5 do dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair e tratar-se 1 tonelada de minério. Então, 1 tonelada de minério. Assim, o rendimento em porcentagem do tratamento de minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de... Então, vamos lá. Então, eu sei que 1 tonelada, certo? 1 tonelada... Não sei embaixo não, certo? A canetinha aqui acabou pegando lá. Então, 1 tonelada equivale a 1.000 quilos, né? 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Okay? Então, para iniciar a conversa, temos que saber isso. Então, eu tenho ali 1,5, né? 1,5 kg de dióxido. Então, lembre daquela questão lá do lucro, né? Do prejuízo, que é semelhante a isso aí. Ó. Então, 1,5 eu vou colocar sobre os 1.000, certo? Que é o total. Então, isso aqui vai dar quanto? Né? 1,5 por 1.000 vai dar 0,0015. Né? São 3 casas, né? Após a vírgula, mas já tinham 5 lá. Então, deixa assim. Ó. Então, vamos lá. Então, quer dizer que isso aqui vai ficar quanto? Né? Se eu pegar para transformar em taxa, né? Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 100. Então, multiplicando por 100, vai ficar quanto? 0,15. Então, ele vai ter um rendimento ali, ó, de 15%. Valeu, galera? Então, pessoal, dando prosseguimento à nossa matemática financeira, vamos ver agora os juros simples, certo? Tá na página 54 do livro de vocês. Estou evitando colocar aqui, pessoal, certo? Para a questão dos direitos autorais, né? Vai que alguém, né, da editora vê e tal, aí pode dar problema. Por isso eu não vou colocar embaixo da questão não, né? Tá anunciado não. Então é o seguinte, o que é o juro simples? O juro simples é como se fosse um aluguel que você paga, né, de um valor que você pegou emprestado. Vamos supor que o Paulo ele emprestou a quantia de R$ 180 a Luiz por um mês. Ao final do período, o Luiz devolveu os 180 e pagou R$ 9 pelo empréstimo. Então, esses R$ 9 que o Luiz pagou, né, para o Paulo é exatamente os juros. Para que vocês entendam, vamos lá então. Vamos supor, certo, que alguém pegou R$ 1.000, certo? Então, capital, certo, é o C. Então, o capital é R$ 1.000. Alguém pegou R$ 1.000 emprestado.
durante o tempo de 3 meses, há uma taxa, que é o IO, que representa a taxa de porcentagem, de 2% ao mês, certo? 2% AM ao mês. Então, qual vai ser o juro que a pessoa vai pagar? Então, a pessoa vai ter que calcular dessa forma: o capital, os R$ 1.000, você vai multiplicar pela taxa, que é 2%, e multiplicar pelo tempo, que são 3 meses, dividir por 100. Caso você queira já colocar a taxa em porcentagem, né, fica 0,02, certo? Caso não, deixa 2 mesmo. Então, vou dividir aqui os dois zeros, não, tirar os dois zeros. Ficou 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Então, o valor dos juros aqui cobrado, ó, é de R$ 60, certo? Então, ele vai pagar o juro de R$ 60. Quando ele for devolver no total, ele não vai devolver só os R$ 60, certo? Vai ter o chamado montante. O que é o montante? É o capital mais os juros. Ou seja, no final das contas, a pessoa vai pagar R$ 1.060, certo? Não somente os 1.000, beleza? Então aqui, né, nós temos ali algumas situações no livro, você pode verificar a página 54, 55, e exercício, certo? Você vai fazer o exercício da mesma página, certo? Só que você vai fazer os exercícios 31 e 32 e 33. 31, 32, 33, certo? Vou anotar aqui para vocês, 31, 32, 33. A página é a página 55. Exercício da página 55. As questões 31 e 32 e 33, não é isso que eu falei para vocês? Então, 31, 32 e 33, certo? Essas aqui. Pessoal, pedi também para vocês, para que vocês criem um problema, certo? Você cria um problema e seria interessante se você pudesse, fazer uma gravaçãozinha desse problema, certo? E postar para a gente fazer a correção, né? Para que seja uma criação, né? Onde tem lá a parte 55, criando problemas, né? Você vai resolver, certo? Um problema sobre juros simples que envolvam uma situação do cotidiano. E na próxima aula nós veremos os juros compostos, ok? Valeu, galera, até mais.